Alô, irmãos, tudo bem? A doutrina da eleição ou da predestinação tem muitas oposições, E muita gente faz algumas perguntas sobre o assunto, querendo afirmar que a predestinação não existe, que a eleição não existe. E hoje nós vamos ver duas dessas oposições e respondendo então a duas perguntas. Siga aí conosco. Alô, irmãos. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante que envolve evangelização e predestinação ou eleição. Né? Muitas pessoas questionam qual a necessidade de se evangelizar, uma vez que Deus já predestinou as pessoas que vão ser salvas. Né? Eles dizem assim, ora, se Deus já predestinou, não tem necessidade de você pregar, porque aí Deus vai salvar de qualquer jeito. Não é bem assim. Hoje nós vamos falar sobre 4 razões pelas quais nós devemos evangelizar. A primeira delas, e a mais importante delas, é porque Jesus nos ordenou que evangelizássemos. Né? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Então, só essa razão já seria suficiente. O nosso mestre nos mandou evangelizar. Mas isso vai além do que esse aspecto, não é? Vai muito além. A segunda razão pela qual nós devemos evangelizar é porque Deus escolheu a pregação do evangelho como o meio pelo qual ele vai chamar os seus eleitos. Vejam só o que está escrito em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, muito simples, Deus estabeleceu a pregação da mensagem como aquilo que o veículo através do qual o Espírito Santo vai despertar os corações. Ele pode fazer de outras formas? Pode, mas o meio ordinário, o meio comum, o meio normal que ele faz isso é através da pregação. Então, daí a necessidade de pregarmos. A terceira razão pela qual nós devemos evangelizar é porque isso é um privilégio que Deus nos deu. Deus nos dá o privilégio de cooperarmos com Ele na construção desse reino. Então, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 9, ele diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus nos deu esse imenso privilégio de trabalhar para a construção do reino de Deus, através da pregação do Evangelho, através da evangelização. Então, esse é um privilégio que Deus nos deu. Aliás, isso não é novo, né? Porque quando Deus criou o homem, nós vemos isso lá no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus criou o homem, ele também lhe deu tarefas dentro da ordem da criação.
Então veja só, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o homem, Adão, foi designado para trabalhar, cultivar, né, cuidar do jardim e assim expandir a obra da criação de Deus. Além disso, ele também auxiliou a Deus dando nome aos animais. Dar nomes aos animais, às aves, às plantas, etc. Dar nomes na cultura antiga era uma coisa muito, muito importante, né? Porque os nomes carregavam um grande significado. Então, por exemplo, Jacó significa enganador e Israel significa príncipe do Senhor, príncipe de Deus. Então, há uma carga semântica, uma carga de significado nos nomes do Antigo Testamento. E aí, quando Deus chama o homem para dar nome aos animais, ele está aí dando uma tarefa de grande significância para o homem. Então diz assim a palavra de Deus, no mesmo capítulo 2, né, dos versículos 19 e 20. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Então vejam, não é de hoje que Deus se utiliza, né? Usa o homem como seu cooperador, como seu colaborador. Nesse caso, a colaboração do homem, no nosso caso, é a evangelização para a difusão do reino de Deus. Né? A quarta razão pela qual nós evangelizamos é simples. Por incrível que pareça, é um estímulo para a evangelização. A quarta razão é até surpreendente para os que se opõem à doutrina da predestinação. É que a predestinação, na verdade, é um estímulo à evangelização, antes de ser um desestímulo. Por que é um estímulo à evangelização? Porque nós sabemos que nossa pregação vai ter retorno. Né? Nós sabemos que há uma garantia de sucesso na predestinação, na evangelização, porque existem os predestinados. Se você não acreditar na predestinação, se você não acreditar na eleição, a sua pregação, na verdade, ela é um empreendimento de risco, pois não há garantia nenhuma de que as pessoas vão ouvir, de que as pessoas vão serem tocadas pelo Espírito Santo. Talvez seja por isso que em alguns grupos religiosos os apelos são assim bem esticado. Às vezes o apelo é quase a metade do tempo que o sermão tomou é fazendo apelo, para ver se, né, no afã de que essa pessoa... Mas nós sabemos, nós temos certeza de que a palavra de Deus não volta vazia, porque ele prometeu isso. Inclusive, no início das missões protestantes modernas, a partir do final do século XVIII, né, e por todo o século XIX, os maiores missionários, aqueles que mais se
entregaram a obra das missões eram calvinistas. William Taylor, por exemplo, estava convicto de que Deus tinha os seus eleitos no interior da China, e por isso ele foi para o interior da China para pregar. Né? Então, a doutrina da predestinação nos dá a garantia de que aqueles a quem Deus predestinou vão ouvir a palavra e vão se converter. Enquanto que, se você não crê na predestinação, é sempre um empreendimento de risco. Né? Não há garantia nenhuma. A segunda questão que nós vamos tratar hoje, não é exatamente uma questão, está muito mais próximo de uma afirmação, é que tem gente, né, os que não acreditam na doutrina da predestinação, que dizem que João capítulo 3 nega a predestinação. Então diz assim, João capítulo 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, esse versículo não nega nem explicitamente nem implicitamente a predestinação. Você veja aí que não existe nada negando a predestinação. Não é? Primeiro porque esse termozinho, todo que nele crer, não indica que esse crer seja uma decisão pessoal do homem. Não está dizendo isso o texto. Também o texto não está dizendo que todo que nele crê significa que todas as pessoas vão crer. Isso é muito óbvio. Todos nós sabemos que nem todos creem. A Bíblia explica isso com muita tranquilidade. Isso aí está muito bem expresso na Bíblia. Nem todos crerão. Não é? Também, em nenhum lugar do texto, João 3,16, se fala em livre-arbítrio. Aliás, como eu já tive a oportunidade de falar em algum vídeo passado, essa expressão livre-arbítrio não existe na Bíblia. Você não encontra nenhuma vez, uma única vez sequer, você encontra essa expressão na Bíblia. No entanto, se você abrir uma concordância bíblica, uma chave bíblica, e procurar pelos termos predestinação, predestinados, eleitos, eleição, você vai encontrar uma tonelada de textos. Então, o que será que Deus quer de fato ensinar na Bíblia? Quando não fala absolutamente nada sobre um aspecto e fala muito sobre o outro. Qual dos dois Deus quer ensinar na sua palavra? Né? E em terceiro lugar, a predestinação se encaixa tranquilamente dentro de João 3,16. Por quê? Quem serão aqueles que vão crer? Os predestinados. Então, o texto de João 3,16, além de não negar a predestinação, ele comporta tranquilamente, sem forçação de barra, sem forçar o versículo, sem forçar o texto, ele comporta tranquilamente a eleição, porque todo aquele que crê são os eleitos e todo aquele que crê vai ter a vida eterna. E assim, meus queridos irmãos e amigos, nós vemos que essas duas oposições que são levantadas, elas não têm fundamentos, não tem fundamento nenhum. Se você parar para pensar, se você parar para refletir um pouquinho e fizer a comparação com os textos bíblicos que existem, vocês vão ver que, de fato, não existe nenhuma fundamentação
nesses dois argumentos para dizer que não existe a predestinação. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. E você, se não for inscrito no canal, se inscreva. Ajude aí a gente a continuar pregando o Evangelho. Dissemine aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né? Passe por WhatsApp para os seus amigos. Acione lá o sininho para você saber sempre que a gente publicar um vídeo novo. Faça seus comentários. Agradeço a sua audiência. Que Deus o abençoe.